Agora vamos falar então das estruturas que constituem o sistema nervoso periférico, começando então pelos nervos. Os nervos, eles são constituídos por um conjunto de fibras nervosas. A gente já viu o que é uma fibra, então agora vamos ver o que é um conjunto de fibras. Aqui a gente tem então um desenho esquemático de um nervo, é uma figura que tem nos mais variados livros de histologia que vocês podem consultar. E aqui a gente tem então uma fibra nervosa sendo exemplificada, o axônio, a bainha de mielina, a célula de Schwann, e cada estruturinha pequenininha que vocês estão vendo, bolinha dessas aqui que vocês estão vendo aqui dentro, é uma fibra. Como vocês podem observar então, essas fibras elas estão organizadas em feixes de fibras, e esses feixes de fibras estão organizadas em um nervo a partir de uma organização por tecido conjuntivo. Em volta de cada fibra vai existir um tecido conjuntivo delicado. Esse tecido conjuntivo delicado que está em volta de cada fibra, ele é chamado de endoneuro, como a gente está vendo aqui, tá? Ele é formado pela lâmina basal, mais o que? Fibras reticulares que estão ao redor de cada uma dessas fibras. Cada um desses feixes, ó, 2, 3 feixes de fibras, ele também está rodeado aqui, ó, ao redor de cada um deles, por tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo que está ao redor de cada um dos feixes de fibras nervosas é chamado de perineuro, certo? Enquanto que ao redor do nervo como um todo vai existir um tecido conjuntivo mais espesso, formado por grande quantidade de fibras colágenas e fibroblastos, pequenos vasos sanguíneos. Esse tecido conjuntivo que está ao redor do nervo como um todo, ele é chamado de epineuro. Então vamos visualizar isso. Aqui a gente tem então, ó, o tecido conjuntivo mais espesso, formado por fibras colágenas, que está ao redor do nervo como um todo, que é o epineuro. Depois a gente tem um perineuro, que está dividindo ele em feixes, e o endoneuro, cada bolinha preta dessa é uma fibra, e esse coloridinho ao redor seria o endoneuro. Tem uma figura melhor. Aqui, ó. Isso aqui é uma figura de um feixe vasculo nervoso. Isso porque no nosso organismo, assim como nos organismos animais, sempre que a gente tiver um vaso, o feixe vascular, a gente vai ter um nervo junto. Então é chamado de feixe vasculo nervoso, certo? Aqui não está aparecendo os grandes vasos, as artérias que tem associadas. Mas esse tecido conjuntivo aqui que eu estou passando o laser em cima, ó, que a gente tem ao redor do nervo como um todo, é o epineuro. Aí a gente tem, ó, 2, 3, 4 feixes nervosos. Cada um desses feixes é rodeado por um tecido conjuntivo, que são essas fibras azuladas. Ó, aqui é rodeado por tecido conjuntivo, aqui também é rodeado por tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo que está rodeando cada um dos feixes é o perineuro. E lá no interior, esses azuizinhos que vocês estão vendo aqui, que a gente já vai ver num aumento maior, que está ao redor de cada uma das fibras, é o endoneuro. Mais uma imagem mostrando o epineuro, então, tecido conjuntivo mais espesso ao redor do nervo. Cada um dos feixes aqui, 2 grandes feixes e um menorzinho aqui embaixo, ó. Esse tecido conjuntivo ao redor de cada feixe aqui, esse e esse daqui, é o perineuro. E esse azul que está entrelaçado aqui entre as fibras é o endoneuro. Vamos ver detalhe do endoneuro, então. Aqui a gente tem dois feixes, um para cá, e o perineuro aqui, ó. Olha o perineuro, dividindo cada um dos 2 feixes. E aqui, o azul, ó, mais delicado ao redor de cada uma das fibras. Aqui o axônio, bainha de mielina e aqui o endoneuro, certo? Então isso é um nervo. E aí a gente tem
a outra estrutura do sistema nervoso periférico, que são os gânglios. O que são os gânglios? Os gânglios, gente, nada mais são do que o acúmulo de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central e que são protegidos por uma cápsula de tecido conjuntivo, da onde partem o quê? Partem nervos, certo? Então aqui a gente tem corpo celular de neurônio, que são essas células grandes que a gente está vendo aqui, com o núcleo e o nucleolo pontuado, que são rodeados por essas células pequenininhas, que a gente está vendo aqui, que são chamados de células satélites. E aqui a gente tem feixes de axônios mielinizados que estão chegando ou partindo desses gânglios. Aqui novamente o corpo celular de neurônio, núcleo e nucleolo, e aqui células satélites com mais um feixe de axônio mielinizado que está chegando ou partindo desse gânglio, certo? E aqui vamos falar um pouquinho de como que ocorre a transmissão do impulso nervoso. Então a gente tem o quê? Esse neurônio aqui, o primeiro que está sendo representado, ele é um neurônio em repouso. No neurônio em repouso, a gente vai ter o quê? As cargas em relação à membrana plasmática, do lado de fora da célula tem carga positiva, enquanto que do lado de dentro da célula tem carga negativa. Essa é a estrutura de um neurônio que é dito como neurônio em repouso, ou com um potencial de membrana em repouso. A partir do momento que chega um estímulo, seja ele um estímulo químico, um estímulo mecânico ou um estímulo elétrico, chega no neurônio, vai ocorrer o quê? Uma alteração da permeabilidade da membrana plasmática. Como que ocorre essa alteração da permeabilidade? Vai ocorrer uma grande entrada, como a gente está vendo aqui, ó, de sódio na membrana plasmática. Quem regula isso daqui é bomba sódio-potássio ATPase, certo? Entra sódio e sai uma pequena quantidade de potássio, levando ao quê? A uma inversão de cargas. Vejam aqui, ó, do lado de fora ficou negativo e do lado de dentro ficou positivo. Isso significa o quê? Que a membrana está despolarizada, gerando o que a gente chama de um potencial de ação. Esse potencial de ação, ele vai propagando, ó, ele saiu daqui e agora ele está para cá, ó. Ele propaga, caracterizando o que a gente chama de impulso nervoso. Imediatamente após a passagem, veja que ele já está mais adiante, imediatamente após a passagem, vejam a região anterior ali, onde ele foi gerado. Na região anterior onde ele foi gerado, a membrana sofre o quê? O que a gente chama de repolarização e ela reconstitui suas cargas iniciais, voltando a ficar positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro, recuperando seu estado de repouso e a transmissão do impulso nessa região, ela cessa, seguindo adiante até o final do axônio. O que vai acontecer lá no final do axônio, então? Vai acontecer a sinapse, que é o que a gente tem exemplificado nesse diagrama aqui. Qual que é a função da sinapse? A função da sinapse é transformar um sinal elétrico, que é o impulso nervoso que a gente acabou de mencionar, do neurônio pré-sináptico em um sinal químico que vai atuar na célula pós-sináptica, que é a célula laranjadinha que a gente está vendo aqui. A maioria das sinapses, ela transmite informação por meio da liberação do quê? Dessas estruturinhas aqui, que são neurotransmissores. Substâncias que vão se combinar com proteínas receptoras, que vão ter a capacidade de abrir canais iônicos, que vão desencadear uma cascata molecular nessa célula aqui, na célula pós-sináptica, que produz segundos mensageiros intracelulares e que vão levar a modificações intracelulares nessa célula pós-sináptica. Então vejam só, ocorreu a despolarização da membrana pré-sináptica, antes da sinapse. Sinapse está acontecendo aqui, pré-sináptica aqui, pós-sináptica aqui embaixo. Então ocorreu a despolarização da membrana gerada pelo impulso nervoso, que foi o que a gente acabou de falar no slide anterior. O que vai causar isso? Uma breve abertura de canais de cálcio. O influxo, abrir o canal de cálcio, entra cálcio nessa vesícula, nessa membrana pré-sináptica. O cálcio entrando
na, na membrana pré-sináptica, ele vai fazer o quê? Aqui tem vesículas contendo neurotransmissores, vai promover a liberação, a exocitose dessas vesículas contendo neurotransmissores. Os neurotransmissores caem nesse espaço entre as duas, que é o que a gente chama de fenda sináptica, e eles vão poder se ligar a receptores de membrana que estão presentes na membrana pós-sináptica e que vão promover o quê? A despolarização da membrana pós-sináptica e internamente produz o quê? Segundo os mensageiros intracelulares que levam à modificação dessa célula pós-sináptica. E, por último, ocorre a recuperação da membrana pelas vesículas recobertas, tá certo? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou abrir eu e a professora Carla, a professora Carolina, vamos abrir um fórum de discussão. Em seguida, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma questão, é só escrevê-la no fórum que nós, na medida do possível, vamos estar respondendo as dúvidas de vocês, ok? Um abraço.